você, Heitor, que montou isso atrás, explicar essa mudança. Por que a gente está buscando essa questão da oficina? Por que a gente está mudando a palavra conhecimento para aprendizado? Por que a gente está falando em negócio? Então, quando a gente fala muito em preparar o corretor para o futuro, caramba, que futuro? Eu preciso para o presente, eu preciso vender hoje. E amanhã também. E depois da manhã também. E depois da manhã. Então, eu não posso esperar. Não é uma... A tecnologia, ela pode me ajudar talvez a vender melhor ou vender mais, enfim, o que seja. Mas eu não tenho tempo para esperar isso. Então, eu acho que o CIMI ele vem trazer um pouco dessa questão na mesa. Falar, cara, não adianta você ter, passar por 50 palestrantes, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, eu acho que isso que é importante você colocar, que eu acho que é o grande diferencial do CIMI hoje. Lá atrás a gente fez, como eu falei antes, nós tínhamos 120 palestrantes em 3 salas, 3 auditórios, um auditório principal que era só para todo mundo, né? E um só internacional, o outro só nacional. Funcionou muito bem e hoje muitos eventos que surgiram depois do nosso, nós tivemos uma pausa em 2015, muitos eventos surgiram, eles foram predecessores da gente, né? Sem nenhuma pretensão, sem achar que nós somos os melhores do mundo. Mas aquele modelo funcionou muito bem, nós tivemos um êxito extraordinário, sempre lotado, os auditórios sempre cheios, e na mesma medida, nunca tinha assim um cheio, um vazio, mesmo os 3 simultâneos, porque a gente sempre cuidou muito da programação e do palestrante, para um não concorrer com o outro e ser complementar. Mas aí, quando você fez aquela provocação, não dá para fazer um evento grande, eu digo, mas nós temos que fazer uma coisa disruptiva de novo, como a gente fez lá atrás. E aí a gente resolveu eliminar 2 palavras do evento, que é network e conhecimento. Não que não vai ter network, não vai ter conhecimento, mas é que o cara tem que ir lá para aprendizado, né? E fazer negócio. E aí eu gosto muito de usar essa expressão. Imagina um cara de Mossoró, tem uma construtora lá, uma incorporadora, tem lá 3 apartamentos para vender, remanescente ou um lançamento, e ele quer vender para fora de Mossoró. Ele fala com o dono da incorporadora, pega o imóvel embaixo do braço, vem para o CIMI para vender aqui. E ele pode fazer isso antes do evento. Falando com a gente, trocando network, tem um app do evento que ele vai poder fazer isso, então vai funcionar. Mas como é que a gente dá aprendizado? Bom, primeiro, bem como você falou agora, palestra entra aqui, sai aqui. Palestra motivacional, então, pessoal, eu não gosto muito, porque você vai lá, chora, se emociona. Nossa, que bacana, vou mudar minha vida, passa 10 minutos, não muda nada. Não, e vamos ser sinceros, o corretor ele tem que acordar motivado. Então, não precisa de motivação. Não dá para ele simplesmente, não, hoje eu tô desmotivado. Beleza, não vai vender. Então é simples assim. Então eu acho que isso também é importante, porque obviamente o cara tá dentro de um salão de vendas, ele tá ali motivado, tal. Ok, mas cada vez mais, se ele não souber os processos, cada vez mais se ele não construir uma rotina, ele não vai ter resultado. Sim. Porque cada vez mais a venda não é mais oba-oba. Porque o que a gente fala? O cliente evoluiu. A incorporadora ou o construtor, ele vai evoluindo também, os dois vão evoluindo. Cara, quem está no meio, ele tem que evoluir. E o evoluir é entender produto, é entender cliente. E quem está no meio é o corretor. É o corretor, então ele tem que entender cliente. Para entender cliente, ele tem que agir. Porque não dá mais para ficar no oba-oba. Vai, não sei o que, eu vou... Mas nos lançamentos, no salão de vendas, nos plantões, isso funciona. Mas o autônomo já não funciona, ele não tem alguém para motivar. Quem é que motiva o cara? É a conta do telefone que chega, é a mulher, é o colégio do filho. Então esse cara não precisa. E aí quando a gente resolve fazer oficina temática, puxa vida, mas se nós somos 360, então nós temos que abranger todo o mercado. E aí que a gente tomou essa decisão de chamar as entidades e as principais entidades do Brasil e do mundo para participarem conosco, dando dicas e o que o seu associado quer, né? Eu quero que o cara seja especialista em caso de financiamento ABCIP, correspondente bancário. Puxa vida, então vamos fazer uma oficina para ensinar o cara. Só que tem um detalhe, isso é importante, pessoal, vocês entenderem. A oficina é temática. A oficina o que é? O cara vai aprender. São 50 minutos de aula, são 32 salas por hora, com 200 pessoas por sala. Vai chegar um instrutor, não é um youtuber, não é um influencer, não é gente que faz todo dia. Não estou dizendo que o influencer e o youtuber não faz, mas tem muita gente que não faz, vocês sabem disso. E nós queremos que seja uma pessoa que faz todo dia.
que vai lá dar uma aula, literalmente uma aula, em 50 minutos você vai sair dali com aprendizado, saindo ali fazendo. Exemplo, contrato de intermediação imobiliária. Eu tenho uma dificuldade no meu contrato. Você vai aprender o que tem que ter num contrato. Mas como é que eu faço a venda de um galpão logístico? Bom, você vai ter lá, por que você precisa saber qual é a capacidade de metro quadrado de peso? Nós vamos explicar isso lá para você. O que é um cross-dock? Por exemplo, Rodrigo, eu me lembro que eu atendi vários clientes disso. Eu preciso de 112 metros de largura no terreno. Eu tenho um de 100. Não dá. Poxa, não pode adaptar? Não, porque é cross-dock, tem que entrar aqui. Então tem uma série de pontos que as pessoas não têm uma noção por falta de experiência, muito simples. E aí eu chamo a atenção de todo mundo, principalmente nisso. O corretor das grandes cidades, especialmente as cidades, as capitais, as maiores capitais, ele é um pouco nichado, né? Ele é no bairro Zona Sul, ele é no Alto Luxo, ele é no Minha Casa Minha Vida. Mas no interior, cidades menores de 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, já não acontece isso. Então o corretor tem que atender um monte de gente. E um monte de gente diferente. Ele tem que saber de contrato, tem que saber de logística, tem que saber de financiamento, tem que saber do rural. Então ele tem que saber isso. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando para esse público, principalmente, essa especialização genérica. Ou seja, ele vai aprender um monte de coisa, um monte de temas. E eu acho que é isso que é o barato. E vai na sequência daquilo que você está falando, de o cara ser especialista em cliente. E eu me lembro, depois eu vou contar para vocês, eu só quero que você explore mais essa questão do conceito de cliente. Eu quero depois lembrar uma história que passou comigo numa corretora que tinha 6 agendas com nome de clientes. Mas quem criou o nome, o CIM fui eu e tal, mas quem criou o CIM 360 foi o Rodrigo, e também esse conceito de corretor de cliente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar muito, Rodrigo, para explicar para o mercado imobiliário, para a gente mudar essas coisas.